sou Tânia Carvalho e hoje vamos conversar um pouco sobre o luto e as suas fases. Luto é a palavra utilizada para qualquer situação que envolva perdas, seja de um trabalho, na família, na amizade, nas situações, mas a dor causada pela morte de alguém que amamos é quando sentimos uma dor maior. Após o evento morte, entramos numa gangorra emocional. Um dia estamos muito mal e em outros nos culpamos por estar bem. Como assim, você deve se perguntar? Sim, é verdade. Já ouvi muitas pessoas que participam do nosso grupo de enfrentamento ao luto que estão se entendendo melhor, se ressignificando e se culpam por estarem melhor, mais leves e pensam: como eu posso estar bem se o meu querido partiu? Então, é essa falta de respeito de mim para com ele. Culpam-se. O luto é cheio dessas armadilhas. Vamos falar um pouco sobre as fases do luto. E assim vamos compreender melhor o porquê de tudo isso. No nosso livro Deixe-me Partir, nós tratamos no capítulo intitulado Os 5 estágios da dor vivida pelo enlutado, que é baseado nas fases que foram propostas pela psiquiatra suíça radicada nos Estados Unidos, Elisabeth Kübler-Ross. Em seu livro intitulado Sobre a Morte e o Processo de Morrer, ela nos fala de como identificou reações comuns entre pacientes terminais e enlutados. E estabeleceu 5 fases que não necessariamente todos passarão e também não sempre nessa sequência. A primeira coisa que devemos lembrar é que cada fase desse processo ela é natural, é saudável, mas ficar preso por muito tempo a alguma dessas fases pode tornar-se doentio, mesmo destrutivo, precisando de ajuda. O objetivo proposto neste processo será sempre chegarmos à aceitação, que é a última fase. A doutora Elisabeth propõe como primeira fase a negação, depois a raiva, a negociação, a depressão e finalmente a aceitação. Hoje vamos falar, mas de uma forma rápida, pois teremos outros encontros quando nos deteremos mais demoradamente em cada uma delas. O primeiro estágio é o da negação e do isolamento. São mecanismos de defesas temporários contra a dor psíquica diante da morte. A intensidade e a duração desses mecanismos de defesa vão depender de como o enlutado e as pessoas ao seu redor são capazes de lidar com esse momento. E soma-se a isso o grau de ligação que tínhamos com a pessoa que morreu. Todos nós negamos essa realidade, porque não estamos preparados para aceitá-la. Quantas vezes, ao tomarmos conhecimento da morte de alguém, nós dizemos: não acredito! Fazemos perguntas como: por que isso aconteceu? Ou por quê? Por que eu não evitei isto? Isso representa a vontade de manter a pessoa junto de nós. É comum não desarrumarmos o quarto, não doar os pertences, pensamos ouvir a pessoa, pensamos que ela está junto de nós. Além da negação, do isolamento, que é a vontade de ficarmos quietos, sozinhos, curtindo a nossa dor.
Essa negação e isolamento podem durar instantes ou anos. Anos. Mas, em geral, a negação e o isolamento não persistem por muito tempo. E isso é muito comum. Só para dar um exemplo, eu cito o caso de uma médica em que o marido faleceu e ela nos disse que ficou 15 dias de cama, num quarto escuro, sem banho, só conseguia alimentar-se de líquidos, sem querer receber visitas. O evento morte às vezes nos pega desprevenidos e o estrago é devastador. No segundo estágio, nós temos raiva, que ela surge devido à impossibilidade de mantermos a negação e o isolamento. E normalmente essa raiva se direciona a Deus, que tem os destinos da vida e da morte. E pensamos, por que comigo? Com tanta gente ruim para morrer? O que temos visto em nosso grupo de enfrentamento ao luto são pessoas religiosas que não conseguem mais frequentar os seus cultos, proferir preces. E é importante nesse estágio haver compreensão dos outros sobre essa angústia transformada em raiva. Na sequência, a doutora Elizabeth propõe o terceiro estágio, a barganha, a negociação. Porque sentimos que negamos, nos isolamos, sentimos raiva, nada resolveu. Ela começa a negociar como uma forma desesperada para conseguirmos que as coisas aconteçam como nós queremos. Negociar nos impede de enfrentar a realidade. É uma forma de negação, mas até certo ponto é saudável. Nos protege de uma realidade que ainda não estamos preparados para lidar, para aceitar. Mas alertamos, é destrutivo perdurar por muito tempo nessa fase. A maioria dessas barganhas é feita com Deus e normalmente é mantida em segredo. Se é um doente terminal, a pessoa passa a implorar que Deus aceite a sua oferta, em troca da vida, como por exemplo, da promessa de uma vida dedicada à religião, dedicada aos pobres, dedicada à caridade. E para o enlutado, argumentamos com Deus de que deveria ele ter ido no lugar do querido que partiu. Na realidade, a barganha é uma tentativa de adiamento. Nessa fase, o paciente se mantém sereno, reflexível, dócil, pois acredita-se que não se pode barganhar com Deus ao mesmo tempo em que se hostiliza pessoas. Chegamos no quarto estágio, a depressão, que envolve dor, que envolve desespero. Temos uma fase mais associada ao luto, mas é apenas uma das partes do processo. Estamos nos movendo, pois negar não adiantou. Agredir e se revoltar também não. Fazer barganha não resolveu. Surge então um sentimento de grande perda e o sofrimento, a dor psíquica de quem percebe a realidade nua e crua, como ela é realmente. E aí é a consciência plena de que nascemos e morremos sozinhos. Aqui a depressão assume um quadro de desânimo, de desinteresse, de apatia, tristeza e muito choro. Essa dor pode nos conduzir à depressão, que pode nos imobilizar e nos fazer sentir desamparados com sentimentos de pena de si próprio. A autopiedade. Ao chegarmos aqui, aí sim devemos procurar a ajuda de um grupo de acolhimento e de profissionais, como médicos, psicólogos,
E com essa ajuda, chegamos ao quinto e último estágio, a aceitação. Este é o objetivo de todo o processo de enfrentamento do luto. Nessa fase, passamos a aceitar que não podemos mudar essa dura realidade. A pessoa não irá voltar. Chegamos a um acordo com a realidade e isso nos traz serenidade e paz. É importante que se faça uma diferença entre admitir a impotência e a sua aceitação. Aceitar é um processo mais amplo, pode levar algum tempo. Tempo esse que depende de pessoa para pessoa. Aqui geralmente começamos a olhar para o futuro, em vez de nos concentrarmos no passado. Procurando desenvolver novos relacionamentos, atitudes positivas. Enfim, ajusta-se à realidade da perda. Dependerá de cada um avançar ou se deixar envolver em uma ou mais etapas do processo do luto. Embora o enlutado viva nessa gangorra emocional, um dia nós estamos bem, outra recaímos. O luto tem começo, tem meio e, acredite, tem fim. Vejamos muitos exemplos de pessoas que, mesmo nunca se esquecendo dos seus queridos, prosseguem de maneira mais leve, de uma maneira melhor, mais confiante. Nesse processo, a dor da ausência se transforma em saudade e a vida continua com um outro sentido. Costumamos dizer que passamos da saudade com dor para a saudade com amor, com muito amor. Até o próximo encontro.